Oi pessoal, tudo certo? Sou o professor Luiz Bino. Vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho, aqui no nosso curso de Técnicas em Serviço Jurídico. A gente estava tratando sobre medicina e segurança do trabalho. Lá na aula anterior a gente viu os EPIs, artigo 166, artigo 167 da CLT. A gente não pode esquecer da questão do ato faltoso do empregado que se recusa, por exemplo, a utilizar o EPI. A gente tratou sobre as atividades insalubres, que está previsto lá no artigo atividades insalubres e perigosas. A gente começou falando sobre as atividades insalubres. E atividades insalubres e perigosas está previsto no artigo 189 até 197 da CLT. E aí a gente tratou aqui das atividades insalubres, no conceito legal dela, lá no artigo 189. A gente viu que quem fixa os limites dos agentes nocivos é o Ministério do Trabalho. A gente tratou também sobre a obrigatoriedade da empresa de fazer ali, conduzir algum tipo de postura que vá reduzir ou eliminar os danos, aplicando um serviço básico para poder terminar com aquele tipo de insalubridade, ou ainda entregando um tipo de EPI específico para evitar aquela insalubridade. E a gente viu também o direito do adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, 20% e 40%, a depender do grau dessa insalubridade. Então hoje a gente vai tratar sobre aquelas atividades perigosas, tá? As atividades perigosas, ela tem um conceito legal lá no artigo 193. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ó, quem que faz as regulamentações já dá até aqui, ó, o Ministério do Trabalho e do Emprego. Aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a. Então, o que é considerado como atividade perigosa? Né? Aquela exposição do trabalhador a esse tipo de risco aqui, ó. Produtos, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. 2, roubos ou outras espécies de violência física, mas aqui, ó, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, aquele empregado, por exemplo, que trabalha numa empresa, num supermercado que sempre é assaltado. Aquele empregado não vai entrar aqui, nessa questão de roubo, tá? Por mais que aquele supermercado ele tenha um histórico de assaltos lá nele, esse tipo de exposição a roubos e outra espécie de violência física é para quem faz o trabalho de segurança pessoal ou patrimonial, tá? E aí lá na NR16, ela vai definir quais são as atividades que apresentam periculosidade no trabalho. Isso aqui é bem legal, vocês tiverem tempo, depois a gente não vai apresentar aqui toda a NR16, porque ela é bem extensa, porque tem esses anexos, né? Ela trata lá, a parte da NR16 em si, ela é uma parte mais curta, mas os anexos dela tratam sobre todas as atividades que são consideradas perigosas. E aí dá especificamente cada trabalhinho ali, cada tipo de trabalho que é considerado perigoso. Então, as atividades e operações com explosivos. Então, lá na NR16, se você entrar lá, você vai ver os anexos, vai ter lá, atividades e operações com explosivos. Aí você vai clicar lá, ele vai abrir para você quais são esses trabalhos, né? Atividades e operações inflamáveis. Atividades e operações com radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Atividades e operações com exposição a roubos ou outras espécies de violência física. Nas atividades profissionais. Então aqui, naquelas atividades profissionais que estão expostas a esse tipo de função aqui, né? Acaba sendo exposto a algum tipo de possível roubo ou violência. É interessante também vocês entrarem lá, porque vai ter certinho quais são os empregos que são considerados expostos a roubo ou violência física. E também as atividades em operações com energia elétrica e algo também que vai chamar a atenção para vocês, que é a atividade de operação com motocicleta. Atividades de operações com motocicletas são consideradas periculosidade, tá? São consideradas operações perigosas, né? Trabalhos perigosos. E aqui é até interessante você também entrar lá e ver, porque existe para esse tipo de atividade aqui algumas exceções, né? Não é todo mundo que está numa moto que vai ser considerado uma atividade perigosa, né? Por exemplo, se a pessoa só utiliza a moto para ir para o trabalho,
não é considerado uma atividade perigosa. Ela só vai para o trabalho de moto, né? Ela não utiliza moto lá no trabalho. Então, existe ali algumas regras, é importante, é bem interessante vocês entrarem depois na NR16, dar uma lida lá, é bem legal, é bem explicativo e vocês vão poder tirar todas essas dúvidas, né? A gente fala aqui para aquele que está trabalhando já e quer saber se encaixa aqui, ou ainda um empresário que está abrindo uma empresa ou que contrata alguém nesse tipo de função, quer saber se aquela função em específico ela é considerada perigosa, entra lá na NR16, dá uma olhadinha. Então, tal como aquele trabalhador exposto à insalubridade, né, o empregado que também está exposto à periculosidade, ele tem um adicional salarial, que está lá no parágrafo 1º do artigo 93. Ó. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então, olha só uma diferença aqui. Lá no adicional de insalubridade, de 10, 20, 40%, que a gente viu na aula anterior, era sobre o salário mínimo, lembra? Aqui não, aqui é sobre o salário dele, sobre o salário que ele ganha, mas sem qualquer acréscimo. Então, às vezes aquele empregado tem algum acréscimo no salário, alguma gratificação, prêmio que ele recebeu, não, vai ser sobre o salário bruto mesmo, o salário que é o salário contratual dele. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, ela é feita a cargo de médico do trabalho, que a gente tratou, né, ou do engenheiro do trabalho, e é registrado lá no Ministério do Trabalho, tá? Conforme a previsão do artigo 195, ó, caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. Olha isso daqui, é muito importante vocês ter bastante atenção no artigo, porque o artigo ele traz para nós dois aspectos muito importantes. Ó. Classificação, né? Quem vai fazer a caracterização e classificação dessa insalubridade e da periculosidade lá no trabalho. Vai ser uma perícia. A perícia é feita por quem? Médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Mas é qualquer um? Não. São aqueles registrados no Ministério do Trabalho. Então, aqui, o próprio artigo já fala quem que é o que vai ser feito, quem que vai caracterizar, quem que vai fazer essa classificação. Tem que ser esse pessoal aqui, tem que ter o registro do Ministério do Trabalho, tá? O não pagamento das adicionais pela empresa possibilita ao empregado, por exemplo, entrar com uma reclamação na justiça, tá? E aqui esse adicional, ele é tanto para o adicional de insalubridade ou para o adicional de periculosidade, tá? O juiz, então, ele vai designar um perito para poder confirmar se há realmente essa situação de periculosidade ou de insalubridade no serviço que aquele empregado que entrou com a ação faz, né? E aí, o empregado ele vai receber até as parcelas vencidas, tá? Desde que essas parcelas não estejam prescritas, né? A gente já viu aqui regras da prescrição também para entrar com a ação. Então, comprovando que realmente é um ambiente insalubre, é um ambiente perigoso, né? Aquele trabalho ele vai se encaixar numa periculosidade, aí o juiz ele vai mandar pagar o adicional, tá? O adicional, né, a judicialização do pedido de insalubridade e de periculosidade, ela está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 195. Ó. Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado ou ainda pelo sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo. O que é o perito habilitado na forma do artigo? Aquele perito que a gente tratou aqui, ó, que está registrado no Ministério do Trabalho. E onde não houver esse tipo de perito, né, registrado, ele vai requisitar a perícia a um órgão competente do Ministério do Trabalho. Então, muitas vezes não tem, naquela região, às vezes numa cidade em específico, não tem um médico que esteja realmente cadastrado lá no Ministério do Trabalho, né, que esteja registrado no Ministério do Trabalho. Então, ele vai pedir a um órgão que seja da competência do Ministério do Trabalho que designe, então, que apresente um perito que fará essa constatação, tá? As empresas e os sindicatos, elas também podem, por exemplo,
fazer por conta própria esse pedido de perícia. Então a própria empresa ou ainda um sindicato, ele verificando ali que um trabalho está sendo desenvolvido, ele pode pedir essa perícia. Está lá no parágrafo 1º do 195. Ó. É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, é só pedir lá no Ministério do Trabalho, que seja realização da perícia em estabelecimento ou setor ou setor do estabelecimento, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas. Então, a empresa, o sindicato, ela pode requerer para o Ministério do Trabalho que seja feita a perícia sem necessidade de justiça, sem essa necessidade de que seja feita a perícia para verificar se realmente se tem essa periculosidade ou essa insalubridade, tá? O adicional, ele não de insalubridade e de periculosidade, eles não podem ser acumulados, tá? Então não pode, o mesmo empregado não pode receber adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Ele tem que escolher entre um dos dois. Às vezes, é mais interessante ao empregado ter, dependendo do grau que ele está exposto de insalubridade, se ele trabalha num ambiente que seja de insalubridade e de periculosidade, e ele tem aqueles adicionais, dependendo do grau da insalubridade, pode ser mais interessante para ele receber 40% do salário mínimo do que 30% do seu salário, né? Ou pode ser mais importante 30% do salário, que é referente à periculosidade, do que até 40% do salário mínimo referente à insalubridade. Então, aí fica a cargo do empregado que vai escolher. O empregador não pode impor ao empregado qual que é o adicional que ele vai pagar, tá? A eliminação da insalubridade pelo fornecimento ali de aparelhos protetores, que são os EPIs, né, que já foram aprovados pelos órgãos competentes, ele exclui a necessidade do pagamento de adicional, tá? Isso aqui está lá na súmula 80 do TST que a gente vai ver agorinha. E aí, com essa eliminação dessa insalubridade e também da periculosidade, o direito do empregado a receber esse adicional também acaba, tá? É regra lá do artigo 194. E se o empregado, por exemplo, ele é removido daquele setor ou daquela função, daquele estabelecimento que ele está exposto à insalubridade, ou então a função que ele vai exercer agora ele já não vai mais ter uma periculosidade, ele também deixa de receber o adicional. A súmula 80 do TST. A eliminação da insalubridade pelo fornecimento de aparelhos protetores e aprovados pelos órgãos competentes do Poder Executivo exclui a percepção do adicional respectivo. Então, vai excluir a necessidade de se pagar o adicional, seja de periculosidade, seja de insalubridade, tá? O artigo 194 diz para nós, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física nos termos da seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Então, a súmula, ela provém de várias decisões judiciais naquele mesmo sentido, então se faz uma súmula daquele assunto. E a CIPA? A CIPA é aquela comissão de prevenção de acidentes, tá? Também está previsto lá na CLT no artigo 163. Ó. Será obrigatória a constituição de comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obras nela especificadas, tá? Ó, a CIPA é obrigatória a constituição dela naquelas empresas que têm mais de 20 empregados, conforme instruções pedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A CIPA ela tem a função de observar e relatar as condições de risco do ambiente de trabalho, vistas a solicitar e apontar as medidas para melhorar a condição de trabalho daqueles empregados, tá? Bem como acompanhar qualquer tipo de acidente que tenha ocorrido dentro daquela empresa, daquele setor, no intuito de solicitar medidas que previnam e também orientar os trabalhadores para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Então a CIPA ela acompanha, né? Essa comissão ela acompanha todo tipo de acidente de trabalho, ou ainda vai acompanhar as fiscalizações, vai acompanhar ali, vai fazer ela faz uma fiscalização prévia para saber se está todo mundo usando EPI, por exemplo, ela vai verificar se a empresa está adotando as medidas certas, verifica se a empresa ela está adotando ali todas as regras necessárias para não ter nenhum tipo de problema, ela é que faz aquele primeiro filtro, tá? Ela é composta de representantes tanto da empresa
e também dos empregados, tá? Os representantes dos empregadores, né, os representantes da empresa, eles são titulares, tanto titulares e suplentes, eles são designados pelo empregador. Então é a empresa que designa quem que vai ser os representantes dela na CIPA. E o representante dos empregados, eles são escolhidos por eleição, em voto secreto, né? Independentemente também de estar afiliado ao sindicato. Então, mesmo que aquele empregado ele não esteja afiliado ao sindicato da categoria, ele pode ser votado para a CIPA, não tem problema. O mandato desses membros tem a duração de 1 ano, tá? E é permitida uma reeleição. O empregador, a empresa, ela designa o presidente. Então a empresa, o empregador que escolhe o presidente. E os empregados escolherão, por meio de eleição, o vice-presidente. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso tema de saúde, medicina do trabalho, segurança do trabalho, no nosso curso de introdução ao direito do trabalho. A gente tratou aqui bem específico sobre todas as necessidades que a empresa deve adotar para eliminar os riscos. A gente viu aqui quais são os riscos que são necessários, que são possíveis, né, na empresa. Então, também os empregados devem adotar as medidas de segurança para evitar qualquer problema, qualquer dano à sua saúde, tá? Eu vou aguardar vocês para a nossa próxima aula. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. E até a próxima aula.